Olá pessoal, vamos começar então com a nossa aula 2 de filosofia, onde nós vamos ver os 4 grandes períodos da filosofia. Como primeiro período nós temos então o pré-socrático, que é aquele que é anterior ao Sócrates, ou período cosmológico, onde esse período ele vai do final do século VII ao final do século V a.C. É o momento em que a filosofia se ocupa da origem do mundo e das causas das transformações da natureza. O homem ele está, então, no início da sua separação da ideia de que os deuses tomam conta de todas as coisas. Eles querem entender como é que é o funcionamento do mundo e do homem e também da natureza. Bem, no segundo período nós temos lá o período socrático, que ele inicia com Sócrates, então, que é o grande marco da filosofia grega, ou também chamado de período antropológico. Então, seu nome já diz. Esse período ele trata das questões humanas, como a ética, a política, as técnicas e outras coisas que estão direcionadas diretamente com as questões humanas. Então, esse período ele vai do final, na verdade, do século V e passa por todo o século IV a.C. O terceiro período é o período chamado de período sistemático, onde ele vai pegar as ideias tanto dos pré-socráticos quanto dos socráticos e vai sistematizar, ou seja, vai colocar em um método. Ele vai fazer uma reunião e uma sistematização de tudo o que foi pensado sobre a cosmogonia e a antropologia. Ele quer mostrar que tudo pode ser objeto de conhecimento filosófico, desde que haja uma boa argumentação lógica, que obedeça os critérios de verdade e de ciência. Então já é uma grande evolução para o pensamento racional no período sistemático, é onde ele coloca métodos, coloca um sistema para organizar os pensamentos anteriores, ok? E o quarto e último período, ele vem com um período helenístico, ou seja, o período greco-romano, que com a invasão de Roma, quando Roma começa a expandir o seu território, ele entra também e invade a Grécia, toma a Grécia, e as culturas acabam se mesclando, tanto a cultura grega quanto a cultura romana, que então agora está dentro do território grego como um todo. Então vai do final do século III a.C. até o século VI depois de Cristo. O período helenístico ele vai do final do século III a.C. até o século VI depois de Cristo. Nesse período, a filosofia se ocupa com as questões da ética, do conhecimento humano e das relações entre o homem e a natureza. E aí ele parte também para a ideia de Deus. Então, ele vai analisar a relação entre o homem e a natureza e entre ambos, homem e natureza, com Deus. Muito interessante esse quarto e último grande período da filosofia grega. Bem, os filósofos foram chamados então, esses primeiros filósofos, de pré-socráticos, já que Sócrates de Atenas é um marco na filosofia grega clássica, estando a filosofia dividida em 2 períodos em função de Sócrates. O primeiro período é o pré-socrático, período anterior a Sócrates, e o período socrático é o posterior a Sócrates. Então, no período que Sócrates vive, já passa a ser o período socrático, ok? Na aula passada, nós tínhamos parado a explicação com o surgimento dos primeiros filósofos, tá? Eu citei, então, o primeiro grande filósofo, historicamente falando, Tales de Mileto, que é responsabilizado pela iniciação da filosofia grega. Depois, seguido de Anaximandro e Anaxímenes. Então, vamos ver o que aconteceu. Tales de Mileto, Anaximandro de Mileto, Anaxímenes de Mileto e Heráclito de Éfeso, eles pertenciam à escola jônica, que é uma escola de uma linha de raciocínio, tá? Chamada escola jônica. Seguida da escola jônica, nós temos a escola itálica,
que quem participou dessa escola foi Pitágoras de Samos, Filolau de Crotona e Áquiles de Tarento. Depois, a escola eleata, nós temos Parmênides de Eleia e Zenão de Eleia. Essas 3 escolas que eu falei, jônica, itálica e eleata, são as escolas que estão lá, os primeiros filósofos buscando o primeiro elemento de todas as coisas, como eu expliquei na aula passada, porque eles queriam descobrir e entender, na verdade, como funcionava todas as coisas. Bem, essas 3 escolas eram chamadas de monistas. Por quê? Elas procuravam isolar apenas um elemento básico para que contivesse todas as coisas. Por quê? Somente um único elemento. Então, por isso, elas são conhecidas como monistas, ok? E a escola que é pluralista, ou seja, mais de um elemento, é conhecida como a escola da pluralidade. E quem pertence a essa escola é Empédocles de Agrimento, Anaxágoras de Clasômena, Leucipo de Abdera e Demócrito também de Abdera. Ok? Então vamos lá. Qual era o primeiro elemento, então, componente em todas as coisas para Tales de Mileto? A água. Ele dizia que a água estava constando em todas as coisas. Ele dizia também que os metais e as pedras poderiam ser reduzidos ao estado líquido. Então, nesse raciocínio, ele percebe que a água é o primeiro elemento de todas as coisas. Muito bem. Anaximandro de Mileto, são todos contemporâneos, ele defende a ideia de que todos os elementos eram englobados por um elemento comum. Esse elemento comum ele chamou de apeiron, ou seja, o indeterminado, algo que eu não posso ver, mas sei que existe. É muito interessante essa ideia do Anaximandro. Assim, ela está envolta num momento de mistério, uma coisa assim meio misteriosa, como é mesmo. Ele achava assim que tudo partia, surgia do apeiron, que era o indeterminado, e depois voltavam para o apeiron. Então, assim, ele precede a ideia de Einstein, que diz que a matéria não pode ser criada nem destruída. Ela simplesmente existe. E essa ideia é muito próxima da ideia de Anaximandro, que diz que tudo surge do apeiron e tudo retorna para o apeiron. Lembrando, apeiron é o indeterminado. Na sequência, a gente tem Anaxímenes, que inclusive é aluno de Anaximandro, mas que vai um pouco, numa visão um pouco diferente do seu mestre. Para ele, Anaxímenes, o primeiro elemento de todas as coisas é o ar, porque ele acredita, inclusive, que a alma do indivíduo humano é feita de ar. Então, quando nós respiramos, nós estamos alimentando a nossa alma, né? Bastante bonito, assim, poético, né? O que ele fala. Então, vamos lá. Continuando, nós temos Pitágoras de Samos, o famoso, nosso velho conhecido do Teorema de Pitágoras. Bem, se ele fundamenta os teoremas de Pitágoras que a gente estuda até hoje, obviamente que o primeiro elemento para Pitágoras de todas as coisas não podia deixar de ser os números, né? Ele afirma que tudo pode ser explicado por teoremas matemáticos e fórmulas matemáticas. É bastante interessante Pitágoras também porque ele faz uma conexão da matemática e da música. Ele reúne o físico, que é o número, né, com a música, que é algo espiritual, que nos eleva e tal. Então é bastante bacana porque ele, através dos números, ele entende a harmonia musical. Muito bem. Sequenciando, nós temos Heráclito, que não é nada menos interessante, porque Heráclito, ele defende que o primeiro elemento de todas as coisas é o fogo. Ele defende a ideia que tudo está em constante transformação e ainda é uma sequência interminável de nascimento e morte, criação e destruição. Ele percebe que este movimento também se dá no espírito humano. Então, é tudo uma
eterna transformação, um eterno nascimento, uma eterna morte. É bacana pra caramba. E nesse sentido, ele vê o fogo como o primeiro elemento de todas as coisas. Bom, os pensadores, cada um percebe um elemento e eles ficam lá numas discussões intelectuais super interessantes e chegam até meio que, entre aspas, brigarem, né? Porque o Parmênides, que também é um pré-socrático, ele é completamente anti-Heráclito. Ele diz que não tem nada a ver isso que o Heráclito está falando, que é completamente ao contrário, que ele está na total e absoluta contramão. Ele diz que o primeiro elemento de todas as coisas é o ser imutável, é o ser constante. A mudança, para Parmênides, é apenas uma ilusão. Ele defende a essência, ele defende aquele que é. Então ele diz, inclusive, de uma forma provocativa para Heráclito, que o seu credo é o é, porque ele diz assim, que o ser é e o não ser não é. Ou seja, não existe o nada, não existe o não ser, porque ele diz que a gente não pode pensar aquilo que não existe. Dá para a gente pensar um pouquinho nessas coisas que eles falam, parece que todos têm um pouco de razão, e enfim, é muito, muito bacana mesmo. Bom, aqui nós terminamos a escola monista, que eles estão lá procurando apenas um elemento. Agora vamos partir rapidamente para a escola pluralista, onde eles defendem muitos elementos. Então nós temos ali Empédocles, que ele reúne também o científico e o espiritual. A sua especialidade é medicina, então ele diz que a essência de todas as coisas são os 4 elementos: o ar, a água, a terra e o fogo. E que eles podem ser encontrados, esses 4 elementos, em todas as coisas. Anaxágoras, que já é um outro pensador pluralista, ele diz que o primeiro elemento de todas as coisas, ou seja, a essência de todas as coisas, é um número infinito de sementes. É uma diversidade imensa de vida, tá? Ele percebe um espírito ou uma mente onisciente, impessoal, que concede a ordem e a constância do universo. Então, que essas inúmeras e praticamente infinitas sementes é que dão vida, dão origem a tudo que existe, inclusive a todo o universo, porque as coisas são diferentes, mas todas são. Então, temos que ter um infinito número de sementes que proporcionou, na verdade, né, tudo o que existe. Sequenciado, temos Demócrito. Ele defende a ideia de que o mundo era composto de uma minúscula partícula e essa minúscula partícula está presente em todas, absolutamente todas as coisas que existem. Pasme você. Sabe qual é o nome que ele dá para essa menor partícula existente em todas as coisas? Átomo. Esse nome, átomo, que você conhece muito bem, ele é dito então por Demócrito lá na Antiguidade Clássica. Ele já percebeu isso, tá? Ele diz também que o átomo é invisível a olho nu. Gente, nada mais, nada menos que a ciência toma como verdade e comprovada verdade isso que Demócrito coloca como a menor partícula de todas as coisas, inclusive o nome permanece átomo até 1945. Átomo era sim a menor partícula existente sim em todas as coisas. Depois de 1945, lá na Europa, eles começam a perceber que o átomo podia ser dividido. Então, bom, se ele pode ser dividido, ele não é a menor partícula de todas as coisas. E aí vem o íon, que é a divisão do átomo. Então, o íon passou a ser a menor partícula de todas as coisas. E hoje em dia, já a comunidade científica, os cientistas já conseguiram dividir o íon.
E hoje é tido como a menor partícula de todas as coisas, o fóton. Isso é incrível, eu fico assim, uau, porque olha só, o cara, Demócrito, ele vive lá na antiguidade clássica. Ele está lá atrás na história. Ele está mais de 2000 anos para trás. E o camaradinha, não existe ciência, a coisa está começando. E o camaradinha já teve essa sacação de que existe uma partícula existente em todas as coisas. E isso vem na comunidade científica até os dias da nossa atualidade. Você que nasceu depois de 1945, eu também nasci depois de 1945. Mas, puxa vida, 1945, comparado com a história da civilização humana, é menos de um segundo para trás na história da civilização humana, entendeu? A minha loucura, né? O cara já tinha consciência disso, o cara já sacou isso. Então, assim, lindo, um presente maravilhoso. Bom, aqui com Demócrito, então, a gente fecha essa ideia de busca de elementos para entender como funciona o universo, a natureza, o indivíduo humano. Bacana. Na aula passada, eu falei para vocês sobre os sofistas. Eu dei uma rápida pincelada nos sofistas, que são pré-socráticos também. E eu tinha dito para vocês que os sofistas era assim, praticamente a vergonha da filosofia, o lado equivocado da filosofia lá na Grécia Antiga. E agora, então, eu vou explicar isso para vocês com mais tranquilidade, com mais calma, porque está dentro desse nosso assunto aqui. Os sofistas, eles são tidos como o lado negro da força, podemos dizer assim, porque eles combinam a filosofia, a política, o oportunismo e o cinismo, já que eles cobram por seus serviços. Olha que maluquice. E qual que era o serviço deles? Eles torciam os conceitos da filosofia para defender seus próprios interesses ou o interesse dos seus clientes. E por que clientes? Porque as pessoas contratavam esses caras que tinham o dom da fala, o dom do raciocínio lógico, formal, raciocínio rápido, né? Eles tinham uma percepção filosófica das coisas. Então, eles conseguiam, através de palavras, manipular as pessoas para levá-las ao raciocínio que eles queriam. Olha que loucura, tá? Então, isso indigna os filósofos da época. Por quê? Vocês lembram que eu expliquei também na aula anterior sobre a democracia, que é inventada pelo grego e tal? Então vamos nesse raciocínio. A realidade da política grega era a democracia, igual a gente tem hoje. Então, uma das características da democracia é que o povo escolhe o seu governante. Muito bem, através do voto. Para que o povo eleja o governante X no lugar do governante Y, eles fazem então o quê? Propagandas políticas, né? Igual é hoje, eles fazem lá naquela época na Grécia Antiga. Quem que eles contratam para fazer essa propaganda? Ou seja, quem que eles contratam para convencer o povo de que eles vão ser os melhores governantes? Os sofistas. Porque o sofista, você paga para ele, ele fala o que você quer que ele fale, mesmo que ele saiba que não é verdade. Então, um cara que não tinha o dom político real, que não estava interessado para o bem da população, só estava interessado em ocupar um cargo de governo e acabar desviando dinheiro, né? Tomando tudo que é bom para si e deixando o povo à míngua, eles faziam assim mesmo. Eles não estavam nem aí, eles não tinham esse cuidado e esse compromisso com a verdade que o filósofo de fato tem. Então é por isso que o filósofo, ele não engole o sofista, ele não gosta do sofista, ele é totalmente contra o sofista, porque
é como se o sofista maculasse a imagem do filósofo. Ele vai completamente contra o que o filósofo deseja, que é a busca da verdade, é a ética, é o cuidado e o respeito com o outro. O sofista, ele está preocupado em defender seus próprios interesses, ou então o interesse dos seus clientes. Ele vendia, por exemplo, os seus truques linguísticos para manipular as pessoas, entendeu? Bom, grande sofista, mais conhecido sofista, é Protágoras. Ele é considerado o primeiro sofista. Ele não tinha nenhum interesse espiritual. Ele era pragmático, ou seja, para ele as coisas tinham que ser práticas. Eu quero ver a coisa acontecer aqui e agora. Protágoras, ele foi considerado e acusado também de crime de impiedade, o que era gravíssimo lá para aquela época e para aquele local. Ele defendia que o homem é a medida de todas as coisas. E isso é o que a gente conhece como relativismo moral. Ou seja, o que é bom para você, é bom para você. E se não for bom para o outro, o azar do outro. É bom para você, se vai prejudicar o outro, não tem problema. Se é bom para você, vai lá e faz. Mas e o outro que vai ficar prejudicado? O problema do outro, tá? Então tudo era válido. E se algo não fosse bom para o outro, o azar do outro, como eu acabei de dizer, tá? Ele era total e absolutamente indiferente perante os deuses. Para ele não existia essa força espiritual, e se existia também, ele estava nem aí, tá? Por isso ele era pragmático. Bem, esse é Protágoras. Gorgias é um elemento também esquisitinho, porque ele é conhecido como nihilista, ou seja, derrotista. Ele não investia numa noção de virtude. Ele via o poder de persuasão como essencial. A sua filosofia, ele tinha três vertentes. Ele dizia que nada existia, e se nada existe, você não pode conhecer nada, e se algo existisse e você conhecesse, você não poderia comunicar seu conhecimento aos outros. Então, a única coisa que ele queria fazer era ganhar dinheiro. Inclusive, ele ataca o Parmênides com um poema intitulado Aquilo que Não É, tá? Só para provocar mesmo o Parmênides. E o terceiro sofista que a gente vai abordar aqui é o Pródico. Ele tem um interesse único, era financeiro. Ele é bastante satirizado por Platão, que é um pensador sofista, que inclusive foi aluno de Sócrates, né? Nós vamos tratar de Platão na próxima aula. E ele é muito satirizado por Platão como um professor pedante. Lembra que eles ensinam a retórica, o poder da fala, do convencimento para os seus alunos e cobram por isso? Então, Platão diz que ele é um professor pedante, que ensinava sobre precisões da linguagem, nada mais. Bem, Pródico ele foi condenado à morte por corromper os jovens. Bem, dando sequência a isso, a esses os sofistas, nós temos os três grandes sábios da filosofia grega ocidental do período clássico, que são Sócrates, Platão e Aristóteles, os quais nós vamos ver com maior atenção na aula sequencial, ou seja, na aula 3. Galera, beijo no coração e até a aula presencial. Muito obrigada.